Obrigada, professora Kátia. Agora vamos chamar a fonoaudióloga Mariana. A Alexandra. Isso. Olá a todos, boa tarde. Eu sou a Alexandra, fonoaudióloga nova aqui do IBO. É um prazer estar aqui. E eu queria convidar novamente aqui ao palco a fonoaudióloga Mariana Guedes para falar para a gente agora sobre as estratégias da terapia auditivo-verbal, né, os melhores engajamentos para a família, né? Últimos ajustes. Obrigada mais uma vez. Bom, então vou falar um pouquinho agora sobre as estratégias de engajamento familiar, né? Como nós falamos desde o começo, em vários momentos aqui, um dos pontos importantes para prognóstico, né, resultados de desempenho de linguagem, de fala e de audição na criança, independente, principalmente se ela foi implantada precocemente, é o engajamento familiar, é o trabalho centrado na família. Então, o que seria isso e como a gente pode fazer com que a família se engaje e participe do processo terapêutico? Bom, acho que não é novidade para ninguém que linguagem a gente aprende em casa. Então, é muito comum uma criança que fez implante coclear ou que tem uma perda auditiva e vai usar aparelho auditivo, a mãe pergunta para a gente, né, quantas vezes por semana eu preciso fazer sessão de fonoaudiologia? Se eu fizer 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes na semana, vai ser melhor? O que as evidências atuais apontam é que o que faz diferença no resultado da criança não é quantas vezes por semana ela vai à sessão de fonoaudiologia, e sim quanto ela é estimulada em casa nas atividades de vida diária pela sua família. Então, um cálculo básico aqui, mostrando para a gente, né? Assumindo que eu tenho uma criança que durma aí 8 horas por dia, ela fica acordada 16 horas. Então, até os 18 anos, ela ficou acordada aí uma média de 105 horas, né? Se ela fica na escola 6 horas por dia, desde os 3 anos, né? E ela faz atividades extra desde os 2 anos, ainda assim, ela fica em casa 80% do seu tempo. Mesmo que a gente ponha uma criança que fique integral na escola, das 7 às 7, e faça fono 3 vezes por semana, ainda, se a gente fizer essa conta aí até os 18 anos dela, 70% do tempo ela passou com a família. Então, o tempo com a família, ele é muito mais significativo do que o tempo com o fonoaudiólogo, tá? Acho que eu tenho que ficar do lado de cá. Opa. Foi. Não, agora passaram... Foi. Tá? Então, a gente pensa, por que os pais precisam ser incluídos na sessão de terapia? Porque são eles que estão com a criança, são eles que representam a cultura que aquela família tem, o padrão de fala que aquela família tem, né? E a gente vai precisar considerar todos esses ajustes para trabalhar com essa família, tá? Outro exemplo da importância do uso das atividades de rotina para a estimulação da criança está aqui. Então, por exemplo, vamos supor que essa criança faça 3 vezes a refeição ao dia. Num ano, ela fez aí, né, a gente tem 365 refeições, vamos supor que o pai fale com ela durante a refeição e fale 10 vezes a palavra copo ou a palavra água.
ao final de um ano, essa criança foi exposta 10.950 vezes a essa palavra. A exposição ao vocabulário dentro de casa, durante o banho, durante a troca de fralda, durante a troca de roupa, durante a alimentação, ela é muito maior, mais consistente e mais presente do que qualquer hora de estimulação com o fonoaudiólogo. Você não vai, em um ano, falar 10 vezes a palavra água na sua sessão de terapia com essa criança, mas em casa ela vai falar 10.000 vezes essa palavra durante um ano. Tá? E quais são as evidências que suportam que a família, a presença da família e a interação com a família é muito significativa? A gente tem evidência disso desde os anos 60, tá? Anos 60, anos 70, com o trabalho de Beth Harley e o Todd Risley. Tá? Esses dois, talvez vocês já tenham ouvido falar, eles eram jovens nos anos 60, hoje eles já estão mais idosos, e eles fizeram uma pesquisa que ficou bastante conhecida sobre o desenvolvimento do vocabulário e da compreensão, vocabulário receptivo e vocabulário expressivo das crianças em diferentes famílias. E nessa época eles chegaram à conclusão de que havia uma diferença na linguagem das crianças conforme o padrão de comunicação da família. Lá naquela época, eles dividiram, né, em famílias profissionais, famílias da classe trabalhadora e famílias de baixa renda, mas hoje a gente sabe, né, que são as famílias com um nível cultural e educacional maior e menor. E o padrão de vocabulário e o padrão de interação dessas famílias com os seus bebês era muito diferente. E isso resultava, ao longo dos 3 anos, uma diferença muito grande de 30 milhões de palavras entre a criança mais estimulada e a criança menos estimulada. E o que a gente via de diferença? As famílias pouco estimuladoras, a duração da interação era metade do tempo, né? Então, por exemplo, a criança fala, pai, quero mais um pão. Aí o pai faz, tó. Na outra família, a duração da estimulação era muito mais. A família tinha muito mais tempo de conversa com a criança. Então, se a mesma criança pede, mãe, eu quero mais um pão, a mãe fala, você quer mais pão? Você quer 1 ou 2 fatias? Você quer com manteiga ou sem manteiga? Você quer do pão francês ou do pão de forma? Olha quanto essa mãe falou muito mais com a criança, em vez da primeira família, que só entrega o pão. Tá? Essas famílias aqui, elas tinham uma média de 600 palavras por hora com a criança, enquanto as famílias mais estimuladoras falavam 2.000 palavras por hora. Aqui, quando a criança fazia uma pergunta, elas recebiam 50 respostas verbais. Então, ela fala, mãe, dá água. Ela deu a água, não falou nada. Enquanto nessas famílias, a mãe, além de responder não verbalmente, entregando a água, por exemplo, elas usavam palavras em 250 respostas. Então, muito mais, né? Aqui a gente tinha um alto índice de expressões negativas e reprovadoras, então era sempre assim, não faz isso, para, fica quieto. Enquanto aqui a gente tem muito mais expressões de aprovação. Muito bem, filho, parabéns, que legal que você conseguiu. E isso faz toda diferença no resultado dessa criança ao longo da sua primeira infância, que vai do 0 aos 3 anos de vida. Mais importante hoje em dia que a primeira infância, a gente tem visto que são os 1000 primeiros dias da criança. Então, esse engajamento familiar nos 1000 primeiros dias das crianças é fundamental. Isso tem muitos estudos, mesmo com crianças que não têm surdez, não têm perda auditiva, mostrando a diferença do relacionamento e do amadurecimento de funções cognitivas, psicoemocionais das crianças que têm um engajamento familiar melhor nos seus primeiros 1000 dias. Tá? Além desses estudos que vêm desde a década de 60, a gente tem hoje técnicas, né, de medição do vocabulário, através do Lina, por exemplo, de ressonâncias funcionais. E o que esse estudo do MIT, né, sobre o cérebro, sobre a interação com a criança mostra, é que não é só a família falar para a criança, né, não é a família ser um papagaio e ficar falando o tempo todo. Esse processo se dá na forma como a família fala com a criança. É a família conversar com a criança, é interagir, é trocar turnos.
Tá? Então, a criança precisa, no início da vida, de um ambiente verbal rico e adequado. A linguagem como relacionamento entre as duas partes. E do ponto de vista das crianças que têm perda auditiva, o controle acústico do ambiente também é fundamental. Então, quando a gente fala da importância da família, fica meio óbvio que o pai, a mãe, né, ou aquele adulto de referência que a gente fala, que pode ser a avó, pode ser uma babá, mas aquele adulto de referência que passa a maior parte do tempo com a criança, ele precisa estar dentro do processo terapêutico. Então, se a gente for ver, né, dentro das terapias auditiva-verbais, a gente não tem uma sessão de terapia onde a criança não está com um responsável. Tá? Então, quando eu falo em processo de terapia auditiva verbal, eu vou falar de um método de atendimento onde o responsável, o adulto de referência pela criança, ele tem que estar sempre dentro da sala de terapia, ele não espera do lado de fora. E aí eu gostaria de mostrar esse vídeo para vocês. Você pode passar, por favor? Leva o cavalo para o seu amigo. Vamos dar o cavalo para o seu amigo? Traz o cavalo aqui para ele, ó, fazendo barulho. Como é que faz o barulho? Ai, meu Deus, ó. Ih, esse cavalo tá gostoso, Felipe. Então, eu trouxe um vídeo meu mesmo para ser julgada. Então, me julguem. A família está dentro da sala de terapia. Eu estou fazendo um trabalho centrado na família? Não. A mãe está de mera observadora neste momento, tá? Então, isso é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. Os pais presentes na sessão não significa que eu estou fazendo um trabalho centrado na família. Tá? Então, o trabalho que eu falo centrado na família é um trabalho que, fora do Brasil, eles chamam de coaching parents, né? De coaching parental. Aqui no Brasil, a gente não usa muito esse termo de coaching, a gente tem falado de guiamento da família, porque também não é só orientação e não é aconselhamento, é um guiamento. Então, esse é a primeira coisa que a gente tem que pensar quando eu me proponho a fazer um trabalho centrado na família. Então, muita gente acha que é botar a família dentro e a mãe fica observando a sessão. Ou então a mãe fica na sessão e, ao final da sessão, você orienta a mãe com o que ela tem que fazer em casa. Orientação também não é trabalho centrado na família. Então, o que é o trabalho centrado na família? O trabalho centrado na família, quando a gente fala de guiamento parental, o meu cliente não é a criança, é o adulto. Então, durante a sessão toda, eu não vou fazer o que eu estava fazendo ali no vídeo. Eu não trabalho com a criança, eu trabalho com o adulto. Eu sou uma mediadora da relação entre adulto e criança. Essa é a grande diferença. Tá? Então, aí a gente tem que mudar um pouco o nosso pensamento, porque a gente foi formada nesse método, né? Que a gente trabalha com a criança, a gente estimula a criança, a gente faz um planejamento lindo, leva um jogo para a gente jogar com a criança. A gente até chama a mãe junto, mas é sempre o fonoaudiólogo com a criança. E isso não é trabalho centrado na família. A gente tem que sair de cena no trabalho centrado na família, né? Tanto que, quando eu comecei a minha formação em terapia auditiva verbal, meu mentor falava assim para mim: menos Mariana e mais mãe, né? Então, Mariana, apaga, sai de cena, né? A gente tem que deixar a família entrar em cena e a gente vai dando as dicas, ensinando as estratégias e fazendo a mãe atuar, porque se ela consegue aprender isso em terapia, ela vai fazer isso na hora do banho, na hora da troca, na hora da alimentação, e é o que vai fazer diferença no dia a dia dessa criança. Tá? Então, dentro da sala, sim, porém, não só observando, tá? Participando. Então, a gente tem aí como objetivo, né, do trabalho centrado da família na terapia auditiva verbal, se a gente for olhar lá os 10 princípios da terapia auditiva verbal, mais da metade deles falam em guiamento de pais, em os pais serem os verdadeiros estimuladores, os pais serem os reais agentes de transformação dessa criança, tá?
Para que isso aconteça, a nossa sessão de terapia ela precisa ser muito estruturada. Então, a sessão de terapia auditiva verbal, com engajamento familiar, com foco em terapia centrada na família, ela tem um método, ela tem coisas que têm que acontecer em determinado momento. Tá? Então, ela é uma terapia estruturada de que forma? A gente tem aqui 5 passos que têm que ocorrer em todas as sessões. Então, uma sessão de terapia auditiva verbal, em todos os 60 minutos que você fica com a criança e com a família, a gente vai fazer esses 5 passos. O que seriam esses 5 passos? Né? Adaptando para o português. O primeiro passo é a largada, é a introdução. É a hora que essa família chega e a gente vai receber essa família no início da sessão e a gente vai checar com a mãe, né, ou com o pai, com a avó, com quem vem na sessão, como é que foi aquela semana. Só que não é uma coisa assim de, oi, tudo bem? Ai, como é que foi? Tá tudo bem? Senta e vamos começar a trabalhar. Esse início ele é muito importante, ele tem que durar da sua sessão, em média, 10, 15 minutos. Então, os primeiros 10, 15 minutos da sessão, a gente passa conversando com o adulto. E, lógico, você vai ter aquela família que vai chegar, e aí, como é que foi essa semana? Foi tudo bem? Tá, foi tudo bem como? Então, a gente tem que criar algumas técnicas para trazer essas respostas da família. Ah, como é que você está se sentindo? Teve alguma coisa de diferente? Alguma palavra nova? Né? O que você notou? Aquilo que a gente fez na sessão passada, deu para fazer em casa? Você notou alguma diferença no comportamento? Então, a gente tem técnicas para fazer essa conversa que dura aí de 10 a 15 minutos. Depois, a gente vai introduzir as atividades. Lembra que a gente teve aula de planejamento de manhã? E eu falei que a gente faz todo o planejamento das estratégias que a gente vai usar de acordo com a idade da criança e com o que eu quero atingir e os meus objetivos e metas. Então, nesse momento, é o que a gente vai fazer o quê? Conversar com os pais. Quais são os objetivos daquela sessão? Então, eu vou chegar para a mãe, depois que a gente fez aquela introdução. Olha, hoje nós vamos trabalhar o quê? O som do S. Lembra que a gente conversou na semana passada e que a gente percebeu que quando tem o som do S, ele não está produzindo direito, não está falando direito? Então, eu trouxe aqui algum material, um livro de historinha que tem bastante palavras com a letra S. E toda vez que aparecer o som do S, a gente vai fazer o realce acústico, a gente vai fazer o sussurro, a gente vai fazer o prolongamento. Então, hoje nós vamos trabalhar com essas técnicas. Então, você combina com a mãe aquilo que vai ser trabalhado dentro do seu planejamento, né? Então, a gente vai explicar sobre as técnicas e estratégias que estão previstas para aquela sessão. Em seguida, a gente vai fazer o quê? O praticar e aprender. Então, a gente vai realmente ali brincar, trazer o material, fazer os testes junto com a mãe. E aí, nesse momento, é lógico que a gente não fica só brincando e também não deixa a mãe brincar sozinha e fica olhando. O que é esse guiamento da família? Então, eu vou fazer o jogo com a criança, por exemplo, fazer atividade lúdica ou ler uma história, e dentro da atividade, a gente vai ensinando os pais como eles podem estimular os filhos. Então, por exemplo, eu fiz uma pergunta. Joãozinho, você quer o morango ou a banana? E o Joãozinho não respondeu nada. E aí, às vezes, a mãe fala, a banana. Eu falo, aí, essa é a hora da gente falar, olha, mãe, vamos dar 3 segundos, 5 segundos. Se a gente não esperar, a gente não sabe se ele iria responder, temos que dar o tempo dele processar. Então, agora, quando eu perguntar, você conta até 5. Se ele não respondeu, você fala. Então, a gente vai brincando e vai trabalhando com a família, vai ensinando a técnica para a família. Olha, eu vou fazer um negócio, você copia logo em seguida o que eu fiz. Vamos ver como ele reage, tá? Ou então, ó, quando eu perguntar, sussurra no ouvido dele a resposta, vamos ver se ele repete. Então, durante a atividade, a gente vai, que eles falam em inglês, coachando, né? A gente vai guiando a família, vai guiando o adulto para que ele use as técnicas e as estratégias que a gente estudou para atingir aqueles objetivos que estão lá no nosso planejamento, tá? Bom, feita a atividade planejada, a gente vai refletir, compartilhar e resumir.
É o momento de conversar com as mães, né, ou com o pai que está na sessão, o que aconteceu aquele dia. Então, é hora de falar assim, nossa, você viu que quando a gente fez determinada coisa, ou quando eu dei a pausa, ele respondeu? Você viu que ele não conseguia falar o que ele queria, mas quando a gente deu as duas opções, ele conseguiu apontar melhor? Ou percebeu que quando você falou mais baixo, sussurrou, ele conseguiu reagir? O que você achou da sessão de hoje? O que você achou que a criança fez bem ou que não foi positivo? Alguma coisa que aconteceu hoje na sessão te incomodou? Então, a gente vai conversar sobre o que aconteceu no dia. E aqui é o momento, quem lembra da aula de planejamento, que eu falei que a gente anota o que aconteceu na sessão. É nesse momento que a gente reflete com os pais e anota o que aconteceu na sessão para preparar as estratégias da sessão seguinte. E, por fim, antes de ir embora, é importante que a gente tenha a avaliação do serviço prestado. Então, que eu faça a pergunta para a mãe, né? O que você está achando? Né? A gente está trabalhando o que você esperava? Tem alguma coisa que você acha importante e que eu não tenho trabalhado? Ou que você gostaria que eu fizesse na sessão? Ou gostaria que eu trouxesse para a sessão? Então, a gente tem que lembrar, né, de avaliar. A gente avalia a família, a gente sempre tem aquele olhar, a criança precisa melhorar isso, a mãe precisa melhorar isso, porque essa mãe é muito quieta, essa mãe é muito tímida, essa mãe não fala, então eu preciso engajar mais a mãe, mas a gente precisa avaliar também os nossos serviços e deixar que a família avalie os nossos serviços. Tá? O trabalho centrado na família, a gente tem uma responsabilidade compartilhada. Tá? Então, quando a gente fala, né, na mesa de casos difíceis, indica o implante nesse autista, não indica, essa indicação ela não é do médico, ela não é do fonoaudiólogo. Ela é de um grupo que inclui, inclusive, o pai e a mãe dessa criança. As responsabilidades têm que ser compartilhadas. E, para que isso seja compartilhado e que eles tenham opção de escolha, é preciso que eles tenham base, que eles tenham recebido todo o material necessário, entendido tudo, prós, contra. Então, isso o tempo todo na terapia a gente está fazendo. O planejamento ele é conjunto, não sou eu que digo o que aquela criança tem que fazer. Isso é negociado junto com a família. O prazo, se está indo bem, se está devagar, é junto com a família, né? Então, é sempre um trabalho de responsabilidade compartilhada. E uma das coisas mais difíceis no trabalho centrado na família é a gente, enquanto terapeuta, conseguir se eximir, a gente conseguir ficar sem julgamentos. Porque a gente vai ter famílias muito diferentes. A gente vai ter aquela mãe que parece que chega pronta, que ela senta, ela sabe brincar com o filho, ela sabe cantar, ela tem repertório. A gente vai ter aquela mãe que é tímida. Vai ter aquela mãe que tem vergonha, aquele pai que tem vergonha de ler livro e fazer a voz do lobo, por exemplo. E a gente, enquanto terapeuta, a gente tem que tomar muito cuidado para não misturar os nossos julgamentos ou a nossa experiência pessoal e olhar essa família através desses nossos olhos. Essa eu acho que é a parte mais difícil, né? A gente engajar essa família, a gente orientar essa família, a gente trabalhar essa família sem julgar as ações. Tá? Então, é bastante importante isso. Tá? Aqui mostrando para vocês momentos de conversa com a família. Então, tanto numa teleconsulta quanto numa consulta presencial, existem momentos que a gente não está trabalhando direto com a criança, que a gente está simplesmente ouvindo esse adulto. E ouvir o adulto, o que ele pensa, o que ele acha necessário, é muito importante. Pode pôr o primeiro. Ele sempre quando a gente começa... A mamãe está conversando, por favor. Sempre que a gente começa a cantar, ele fica muito incomodado. Aí ele começa a gritar, que é pra gente ficar quieto, pra gente não cantar mais. Tá. Vamos tentar, em vez de ir direto pra música, que ele tem essa coisa, vamos brincar um pouco com aquelas, tipo parlenda, sabe? Assim, tipo, 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. Então,
hoje é domingo, pé de cachimbo, ou batatinha quando nasce, porque assim, é uma coisa intermediária entre a fala e a música, num tom mais baixo. Não precisem falar alto com o Heitor, pode todo mundo falar no tom normal, tá? Porque ele tá no aparelho, o aparelho tá amplificando, então vamos falar no tom normal, tentar diminuir o ruído, porque ele tem essa questão do desconforto, né, com o ruído desde pequenininho. Então assim, tá brincando com ele, diminui televisão, desliga, fecha a porta, e na brincadeira, por exemplo, vamos dar comidinha pro pirata aqui, vou dar arroz. Então, assim, a gente tinha feito todo um planejamento de linguagem para o Heitor, e a mãe dele veio com essa história, que ela queria trabalhar a música, porque a música para ela é importante, ela gosta de cantar, e quando ela canta, ele não gosta. Então, assim, era uma coisa que não estava no nosso planejamento, mas eu precisei, né, ouvi-la, e ela falar para mim, música é importante, ele não gosta, quando eu canto, ele manda eu ficar quieta aqui, que eu faço. E aí a gente vai trabalhar o aspecto que para essa mãe é importante e é fundamental. Então, a gente muda o nosso planejamento, a gente muda as nossas estratégias para trabalhar o que é importante para essa família. Pode pôr o outro, por favor. Quer largar a chupeta hoje? Por que eu fiz isso aqui? Eu vou pedir para as meninas fazerem uma cópia para você depois. Tá. Aqui é mais ou menos o que a gente espera que ele adquira no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano. De então, idade ou de tipo? De idade cronológica. Tá? Mas para você ver que ele não está tão afastado. Então, assim, eu não espero que uma criança de 1 ano faça orações. Isso a gente vai ver aqui por volta do terceiro e do quarto ano, se você for ver, né? Então, o que eu espero uma criança de 1 ano em termos de oração? O que é oração? Oração é tipo sentença, frases, né? Tá. Então, por exemplo, ele identifica frases, né? Ou sentenças familiares, mas ele não vai produzir isso. Ele já faz. O que ele identifica? Dá tchau, dá oi, dá chupeta, né? Pega isso, cadê o Lucas? Então, isso tá super compatível. Tudo que tá no verde é o que a gente espera para ele por volta de 1 ano de idade, que é o que ele tem hoje, né? E você acha que ele... Então, aqui é o momento que eu estou discutindo o planejamento com essa mãe, as nossas metas terapêuticas. E ela é uma mãe com um nível de educação super alto, ela tem pós-graduação, ela dá aula, e, por exemplo, eu falo a palavra oração, ela fala para mim, o que é oração? Né? Então, as coisas que às vezes para a gente é óbvio, para a família não é. E se a gente não tem esses momentos de escuta, esses momentos de orientação, esses momentos de discussão dos objetivos, das atividades e das nossas metas, às vezes a gente deixa passar alguma coisa que é importante. Todo pai e mãe, quando o filho implanta, põe aparelho, começa a escutar, eles querem ver a fala, eles querem ver a produção de fala, eles querem ver a criança respondendo. Então, a gente precisa, às vezes, semanalmente sentar e mostrar para a mãe, através de figura, de gráficos, de publicação, olha, ele não fala uma frase, mas está tudo bem, isso está compatível, na idade dele é isso que a gente espera. Né? Então, a gente tranquiliza o coração e fala, bom, mas você quer que ele faça uma frase completa? O que a gente vai trabalhar para que ele chegue lá na frase completa? Né? Como é que a gente vai organizar os nossos objetivos para isso? Então, esses momentos de conversa com a família, de escuta da família, eles são momentos riquíssimos. E eles não são feitos no final da sessão só, ou num outro dia sem a criança. Eles são feitos no início e no fim de cada sessão, o tempo todo, todas as sessões. Tá? E aí, dentro das atividades que eu falei, né, quando a gente está fazendo as atividades, a gente tem as estratégias de guiamento parental. Então, eu vou brincar com a criança, vou ler um livro, vou cantar. Quais são as estratégias que a gente usa para guiar os pais a serem os estimuladores da linguagem, né, serem os principais estimuladores? Então, a gente tem aqui algumas estratégias, eu gosto muito dessas que são da Teresa Caraway, ela divide muito bem, então ela fala que a gente ensina o pai, a gente ensina essas 10 estratégias. Então, a primeira é mostrar e compartilhar,
fazer o test drive juntos, liderar a família dando o exemplo, ir direto ao ponto, fazer experimentos guiados, fazer a conexão, usar a mensagem secreta, usar o falso, o erro, né? E daí, que ela chama, e o comentarista de notícias, ou comentarista esportivo. O que seria cada uma dessas estratégias de guiamento parental? Então, demonstra... Deixa eu ver se não pulou nenhum. Não, tá certo. Então, primeiro, demonstração, né? Então, por exemplo, quando eu falo para a mãe, né, me mostra o que acontece, ou como ela chega para você e fala assim, eu estimulo ele durante a refeição, a gente sempre conversa. Então, eu falo assim, então me mostra. Vamos fingir que ele está comendo, como você faz quando ele está comendo? Então, peço que a família demonstre o que ela faz, como ela faz em casa, tá? Fazendo juntos. Eu demonstro e passo a bola para a mãe. Eu dou o modelo e aí a mãe tenta copiar esse modelo. Exemplificando, eu explico para a mãe, para o pai, exatamente o que eu quero que ele faça. E aí passo a bola para ela fazer. Direto ao ponto. Além de eu explicar o que eu quero que ela faça, eu explico o porquê. Então, falo, vamos fazer o seguinte, agora você só vai falar sussurrado com ele. E aí eu tenho que explicar por que eu estou pedindo para ela falar sussurrado. Porque quando a gente sussurra, a gente tira o mascaramento da vogal, a gente realça as consoantes, né? Então, vamos falar baixinho para a gente testar um pouco como ele está escutando, por exemplo. Sugestionando é a mensagem secreta, né? Então, quando a mãe está brincando e eu faço assim para ela, faz isso agora. Né? A gente dá aquela dica escondidinha do que é para a mãe fazer. Então, a gente sugestiona. Ou então, por exemplo, a mãe está falando com ele, eu faço sinal para ela fazer a pausa. Ou a gente faz aquela cara, tipo, vai, responde você, já que ele não respondeu. Né? Então, a gente vai induzindo a mãe a saber o que fazer. Tá? Comentarista é quando a criança está brincando e a gente vai narrando o que está acontecendo. E aí a gente fala que a gente tem a fala própria e a fala paralela, que é o self-talk e o parallel talk. Então, o que é isso? Eu estou narrando o que eu estou fazendo, o que está acontecendo, e eu posso narrar como se eu fosse a consciência da criança também, né? Então, agora eu estou triste, a criança chegou chorando. Nossa, eu estou chorando, mamãe, porque eu queria a chupeta e você tirou de mim. Então, a gente é a voz da consciência. E o paralelo, a gente é o grilo falante. A gente vai falando ali o que tem que fazer e vai falando o que está acontecendo. Para quê e por quê? É o momento que a gente explica a proposta da sessão. Sabotagem ou erro, né, que a gente fala, é quando a gente faz alguma coisa errada de propósito para ver se a família ou se a criança percebe aquilo, ou até para mostrar para a mãe que a gente é terapeuta, mas que a gente também erra. Né? Então, eu falo, nossa, olha, falei errado, fiz errado, mamãe me corrige. Né? Isso é bastante importante. E ligando os pontos no final, quando a gente faz o resumo do que aconteceu com o que era importante de ser trabalhado. Tá? Aqui é o último vídeo da aula, só mostrando que existe um caminho até a gente chegar no trabalho centrado na família. Você não vai conseguir, a partir de hoje, falar, agora eu não vou fazer mais nada do que eu fazia, eu vou fazer só um trabalho centrado na família, porque a gente vai caminhando, a gente vai aprendendo essas estratégias, a gente vai aprendendo essa dinâmica, a gente vai aprendendo a escutar a família, a se segurar um pouquinho mais, e aí a gente vai fazendo. Então, aqui só um exemplo dessa prática conjunta, que não é que a gente não brinca com a criança nunca mais e a gente não fala com a criança. A gente brinca com a criança, a gente fala com a criança, mas a gente vai mediando a relação da criança com o adulto. Tchau! Agora escuta, mamãe. Mamãe, escuta. Escuta! Que é isso? Mamãe, que é isso? Que é isso? Que barulho é esse? Escuta. Escuta. Isso? De quem é esse brinquedo? Olha, mostra pra mim como é que a gente brinca com esse, mamãe. Mamãe brinca. Como é que você brinca em casa, mamãe? Que eu não sei mexer nesse. Ó.
Então, eu já dei a dica que era para ela me mostrar como brinca com o brinquedo. Veio aqui dentro. Ó. Como que brinca? Mostra pra tia Mara. Você quer brincar com qual? Com esse ou com esse? Com os parafusos. Esse aqui, eu brinco com ele pra soltar o buraquinho e fazer som. Tá. Oi! Eu quero tirar, ó, mãe. Eu quero virar tudo. Esse aqui, ele adora ficar tentando desparafusar. Aí também, eu fico fazendo barulhinho de... desparafusar. O olho, mostra o olho. E ele tá gritando barulhinho? Pode Tá, falar um ele pouquinho. vai desparafusar. Vamos lá. Como que... Então, aqui, ela está dizendo para mim como ela brinca em casa com esse brinquedo. Esse é um brinquedo que ele trouxe de casa. E aí a gente vai dando essas dicas bem diretamente, assim, também, né? Para não ficar só corrigindo a mãe o tempo todo. Ela falou, você quer esse ou esse? Aí eu falei assim, o parafuso ou a rosca? Né? Para ela, opa, então não é esse, eu tenho que usar o nome. Então, em alguns momentos a gente é direto, em outros momentos a gente tem que ser mais sutil. E quando a mãe faz certo, é muito importante a gente dar o reforço positivo. Tá? Então, como eu falei, né? Finalizando, a gente tem que dar sempre o reforço positivo e usar meios de fazer com que essa família diga. Então, se a família, tá tudo bem, mas vamos ver o que acontece se a gente fizer isso. O que você acha que vai acontecer se a gente tirar esse brinquedo e der o outro? Né? O que você acha que aconteceria se a gente ignorar a birra dele agora e continuar conversando nós duas? Então, a gente vai usando sempre essas estratégias. Uma última estratégia que eu acho bastante interessante, muitas vezes, é filmar a sessão e depois discutir com os pais os vídeos. Eles se analisarem e eles falarem o que foi legal. Então, muitas vezes, é olhando os próprios vídeos que as mães percebem. Nossa, não devia ter falado isso. Nossa, ele está respondendo para isso e eu nem tinha me dado conta, por exemplo. Então, a análise de vídeos é bastante interessante porque faz os pais terem uma autorreflexão sobre a própria postura e também vê, muitas vezes, o desenvolvimento das crianças que, às vezes, no dia a dia, eles não se dão conta dessas aquisições. Tá? Então, eu gosto muito dessa frase, para encerrar, que dentro de cada pai responsável está o poder de moldar as capacidades de aprendizagem do seu próprio filho. Então, na verdade, o grande terapeuta da criança é a própria família. A gente está lá só para mostrar o caminho para eles. Tá bom? Obrigada.